Bem, pessoal, bom dia. Esse é mais um vídeo que eu estou tentando gravar aqui para abastecer o canal, porque faz muito tempo que eu não estou postando nada regularmente, né? Que a vida tem sido muito corrida, né? Trabalho, estudo, faxina, afazeres domésticos, vida pessoal, tudo isso toma muito tempo e também tem que ter, eu preciso ter leitura, né? E repertório para poder trazer um conteúdo para o canal de modo a atualizar ah, o repertório, né? Apesar de se tratar de um canal de geopolítica, são muitas as fontes que eu preciso consultar para poder passar uma mensagem um pouco mais certeira. Então, o vídeo do canal de hoje vai vai tratar a respeito da invasão que os Estados Unidos implementaram agora contra a Venezuela, né? Não só sequestrando o presidente Nicolás Maduro, mas desrespeitando a soberania da Venezuela, que tudo bem, é um país que, do ponto de vista militar e tecnológico, não demonstrou condições de dissuadir os Estados Unidos, mas do ponto de vista das convenções internacionais, os Estados Unidos demonstraram assim, um desrespeito à Carta de Convenção da ONU e fala sobre o respeito mútuo entre os Estados-nação que são signatários da Carta de Intenções da Organização das Nações Unidas. Né? Então, do ponto de vista das convenções internacionais, houve uma violação à soberania venezuelana. E isso é fato, né? Não tem como discutir. Para alguém que seja simpático ao Nicolás Maduro, ou para quem não goste dele porque acha que ele é comunista, etc. e tal, é necessário reconhecer, com base nos fatos, que ele foi alijado do poder por meio de uma intervenção militar e, ao mesmo tempo, uma intervenção acompanhada por métodos de guerra híbrida que se baseiam em espionagem, constrangimento internacional, né, porque o Donald Trump acusou o Maduro de ser uma espécie de líder de uma organização criminosa que comercializa drogas que vai para os Estados Unidos. E a própria justiça americana não reconheceu a existência do grupo chamado Cartel de Los Soles, por exemplo, que o Trump falava tanto. E muita gente aqui no Brasil replicou, né, de maneira muito ideológica a existência de um grupo que sequer existe, né? Quer dizer, canais muito grandes que falam de geopolítica sequer verificaram a veracidade de tais informações. Mas o objetivo aqui desse vídeo não é discutir a veracidade do que o Trump falou, né? O presidente Trump falou, mas das reais intenções que levaram à queda do Nicolás Maduro. Então, assim, nos meus últimos vídeos, eu fiz vídeos de 1 hora, 45 minutos. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, até porque o que eu vou tentar passar nesse vídeo é, é um resumo de vídeos anteriores, né? Porque eles de alguma maneira se entrelaçam, mas ao mesmo tempo eu vou tentar trazer uma novidade a respeito. Quer dizer, quem está no meu canal e acompanhou, ouviu os outros vídeos, não vai se surpreender com a minha análise agora, com a minha explicação a respeito dos motivos que levaram os Estados Unidos a invadir a Venezuela e derrubar o presidente do país, Nicolás Maduro. Pois bem, uma coisa é o que o Donald Trump, enquanto presidente, alegou num discurso oficial para justificar uma operação militar acompanhada de métodos de espionagem. Porque assim, é uma operação militar por quê? A Força Aérea Norte-Americana bombardeou instalações militares da Venezuela. Né? Os alvos não foram civis, foram alvos militares. E, do ponto de vista da guerra, isso poderia ser considerado um ataque legítimo na medida em que a Força Aérea dos Estados Unidos atacou alvos aparentemente legítimos, porque foram alvos militares, não foram alvos civis. Mas uma ação deliberada sem uma justificativa razoável torna o próprio
ataque norte-americano contra a Venezuela algo legítimo. Por quê? Porque a Venezuela não demonstra qualquer tipo de ameaça à soberania dos Estados Unidos. Então, obviamente, não haveria uma justificativa razoável para o Trump tomar a decisão de atacar a Venezuela e a sua soberania, o seu povo e o governo do país. Mas o argumento do Trump foi que o Nicolás Maduro estava, de alguma maneira, administrando uma organização criminosa que vendia drogas para os Estados Unidos e essas drogas, de alguma maneira, matavam de vício os cidadãos americanos. Mas o real motivo da invasão não tem nada a ver com droga, não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com terrorismo. Uma coisa é o que o Trump alega para justificar suas ações e a sua posição. Mas na prática o Trump é um cara que, a depender da sua intenção de defender os interesses do seu país, a ideologia é o que menos importa. O que importa são as ações para defender esses interesses. E no caso da Venezuela, o que estava em jogo era a manutenção do petrodólar, que nada mais é do que um acordo que foi feito há 50 anos atrás entre Estados Unidos e a Arábia Saudita para comercializar o petróleo no mundo, precificado e negociado em dólares, ou seja, moeda norte-americana. Esse acordo que os Estados Unidos fez com a Venezuela, com a Arábia Saudita, se estendeu aos outros membros da OPEP, produtores de petróleo. E a Venezuela também é incluída. Não porque é uma exportadora de petróleo, mas porque é a maior reserva de petróleo do mundo, com 300 bilhões de reservas estimadas. Pois bem, o que estava incomodando o Donald Trump é que, se eu não me engano, desde 2017, a Venezuela tem vendido petróleo para alguns países, como por exemplo China. Acho que a China é o maior importador do petróleo venezuelano. E esse petróleo não estava sendo vendido em dólares, mas vendido em yuans, na moeda chinesa. Eu não sei se a Venezuela tem vendido em outras moedas, tipo rúpia, que é a moeda da Índia, e em euros. Se a Venezuela tem vendido o petróleo na Europa, muito provavelmente tem vendido em euros. Mas eu não confirmo essa informação, porque alguns países europeus, como por exemplo a Inglaterra, também têm aplicado sanções à Venezuela. Por exemplo, tem uma empresa privada, que eu me esqueci o nome, uma empresa privada britânica, que faz a custódia do ouro da Venezuela. Quando os Estados Unidos aplicaram sanções contra a Venezuela, a Inglaterra acompanhou esse ciclo de sanções e bloqueou o ouro venezuelano. Quer dizer, o ouro que pertence à Venezuela não pode ser usado pelo Banco Central da Venezuela, por exemplo. Então esse ouro está confiscado pela Inglaterra. Bom, mas durante todos esses anos, de 2017 para cá, o petróleo que tem sido vendido para a China não tem sido pago em dólares, mas em yuans. E por que isso preocupa os Estados Unidos? Preocupa porque, na medida em que o petróleo de uma das maiores reservas do mundo, que é a Venezuela, é vendido numa moeda que não é o dólar, isso de alguma maneira enfraquece o dólar, pois isso acaba no médio prazo reduzindo a própria demanda por dólares. O que mantém hoje, na prática, a posição do dólar como moeda de reserva mundial não é porque simplesmente os países, os bancos internacionais fazem transações em dólar, mas porque as commodities, e principalmente a principal commodity energética do mundo, que é o petróleo, é comercializada na moeda norte-americana. E na medida em que os países que produzem petróleo deixam de dolarizar a venda do petróleo e passam a precificar o petróleo em outras moedas, não só o dólar acaba tendo a sua demanda reduzida, mas como isso enfraquece o próprio poder de compra do dólar, pois a redução da demanda pela moeda implica na sua fraqueza.
Mas esse não é só o problema. O problema é que, na medida em que a demanda pelo dólar diminui, os Estados Unidos acabam perdendo o privilégio exorbitante de imprimir dinheiro a rodo para poder financiar suas próprias despesas. E essas despesas públicas não são apenas domésticas, mas principalmente militares. Aqui cabe lembrar que os Estados Unidos mantêm uma infraestrutura de guerra permanente em tempos de paz ao redor do mundo, financiando 800 bases militares, muitas delas com uma forte presença não só na Europa, como no Oriente Médio e no lado extremo da Ásia. Né? Aqui eu não vou lembrar ponto a ponto as bases no extremo Oriente, mas a questão é, se os Estados Unidos perderem a possibilidade de ter o privilégio de imprimir dinheiro sempre que necessário, esse excesso de moeda ele acaba se voltando contra o próprio país. Porque o que permite os Estados Unidos imprimir dinheiro é que o mundo tem uma demanda pela liquidez, pelo dólar. Como o dólar é moeda de reserva, os bancos centrais utilizam para ajustar sua taxa de câmbio com suas respectivas moedas nacionais. É a moeda que precifica commodities, é a moeda que financia e compra o petróleo. Por exemplo, o país que não é produtor de petróleo tem que comprar dólar para poder financiar a importação do petróleo. Se os países que se insurgem contra um dos pilares da hegemonia dos Estados Unidos, que é a presença do dólar no mundo enquanto moeda de reserva, obviamente que isso acaba, de alguma maneira, abrindo caminho para que outras moedas ganhem projeção internacionalmente. E aqui eu não estou dizendo necessariamente que o euro tem condição de ser uma moeda de reserva ou que o yuan tenha condições de ser uma moeda de reserva. Mas na medida em que países como Venezuela, Irã, China e principalmente a Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia, acabam desdolarizando suas transações com o exterior e acabam vendendo suas reservas de petróleo em outras moedas que não dólar, de alguma maneira isso acaba desafiando a posição do dólar e a própria condição de potência econômica mundial que os Estados Unidos ostentam desde o começo do século XX. Então essa é a grande preocupação dos Estados Unidos e o real motivo que levou os Estados Unidos, de alguma maneira, a derrubar o regime, não necessariamente derrubar o regime do Nicolás Maduro, mas de cortar uma cabeça do regime. Porque, pelo que eu tenho percebido, né, o Maduro saiu do poder, mas a vice-presidente assumiu o cargo e a cúpula militar que sustentava o governo Maduro ainda continua no poder. Então, muito provavelmente, a presidente agora, que era vice do Maduro, vai permanecer no poder na medida em que ela satisfizer os interesses norte-americanos. E qual é o interesse? Dolarizar a exportação do petróleo venezuelano, com certeza. Porque se essa demanda não for atendida, muito provavelmente ela vai sair do poder e os Estados Unidos vão ser obrigados a apoiar algum outro aspirante para atender ao interesse americano de vender o petróleo venezuelano na moeda deles e não em outras moedas. Lógico, esse não foi o único motivo da queda do Maduro, mas vamos dizer um dos principais motivos, né? Obviamente. E o que me chama a atenção é que a imprensa não toca nesse assunto, né? De um modo geral, a esquerda brasileira tem uma obsessão em afirmar que a invasão norte-americana tem a ver com o fato do presidente Trump querer, de uma maneira, roubar ou controlar a comercialização do petróleo. E aqui cabe uma observação. A hegemonia do dólar enquanto moeda de reserva mundial não depende de que os Estados Unidos controlem as reservas de petróleo de outros países.
como eu falei minutos atrás, o que interessa aos Estados Unidos é que os países produtores de petróleo precifiquem a exportação do petróleo do dólar, da moeda dos Estados Unidos, para que o dólar consiga preservar o seu status de moeda de reserva mundial, que cumpre 3 funções: de ser unidade de conta, meio de troca e reserva de valor em escala internacional. Então, esse é necessariamente o interesse que qualquer presidente norte-americano, seja ele democrata ou republicano, teria para preservar a posição do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Certa vez, eu falei isso em outros vídeos e aqui cabe repetir. Durante a campanha presidencial de 2024, o Trump falou numa entrevista, aí eu não sei se foi na CNN ou na Fox News, ele falou que era preocupante o fato de outros países estarem negociando commodities e reservas de alguma outra commodity, seja grãos de soja, petróleo, etc., em outras moedas que não o dólar. O próprio Trump falou: se o dólar perder a posição de moeda de reserva mundial, isso é equivalente aos Estados Unidos perder uma guerra mundial. O que mostra que desde que o Trump assumiu o seu segundo mandato, ele não tem tido outra preocupação a não ser preservar a posição do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Então, a queda do Maduro, a guerra da Ucrânia contra a Rússia e a tentativa de invadir o Irã com o apoio israelense não são, né, fenômenos do ponto de vista geopolítico isolados. Todas essas guerras, ou essas eminências de guerras, elas têm em comum um único propósito. Eu falei nos vídeos anteriores e aqui cabe fazer um resumo, já que eu estou falando de 3 conflitos, né? O conflito entre Estados Unidos e Irã, Irã-Israel, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, a queda do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, tudo isso está conectado com um único propósito: manter o dólar como moeda de reserva mundial. Bom, o que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? Bom, infelizmente a imprensa não cita o que eu vou falar agora. Talvez, muito provavelmente a imprensa internacional, como por exemplo, acho que Reuters, The Guardian, que são excelentes jornais, e analistas políticos independentes, como o jornalista Pepe Escobar, que faz cobertura de geopolítica internacional, sei lá, quase 40 anos. Pelo menos ele e outros jornais acabam abordando o tema do imperialismo norte-americano sob uma outra perspectiva. Bom, o presidente Vladimir Putin, em 2019, havia determinado que em 2019 a Rússia não mais venderia o seu petróleo para a Europa em dólares, mas só aceitaria a venda se os países europeus comprassem o petróleo russo em euros. O motivo pelo qual a Rússia tomou essa decisão foi porque nos últimos, 20 anos, ou mais ou menos 20 anos, a Rússia foi alvo de intensas sanções econômicas, vindas dos Estados Unidos e de membros ocidentais do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é composto pelos 5 países que venceram a Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Desses 5 países, geralmente aqueles que acabam apoiando vetos contra a Rússia são que é a coalizão ocidental, França, Inglaterra, o Reino Unido e Estados Unidos. Muitas empresas russas como Rosneft, Rusal, Lukoil, etc. e tal, sofreram sanções financeiras nos últimos 15 anos. Isso tem a ver
não só com o embate geopolítico entre Rússia e Estados Unidos, mas porque depois do golpe de Estado norte-americano na Ucrânia que derrubou o Viktor Yanukovych em 2014, a Rússia havia anexado a Crimeia do ponto de vista da geopolítica russa como uma forma de se defender de uma eventual incursão militar vinda ou dos Estados Unidos ou da OTAN. E na época o presidente Barack Obama usou a invasão ou a anexação da Crimeia pela Rússia como um pretexto para aprofundar e impor novas sanções financeiras contra a Rússia. E quais são as implicações de sanções financeiras? Bloquear as reservas que o país tem em dólares, porque assim, todo país que usa o dólar, ele está sujeito à jurisdição do Federal Reserve, que é o Banco Central, que imprime e administra o dólar dentro dos Estados Unidos e no comércio mundial, na medida que o dólar é a moeda de reserva mundial. Mas não só isso, né? As sanções financeiras também impõem restrições dos bancos dos países sancionados em relação ao SWIFT. O SWIFT é uma espécie de é um sistema eletrônico bancário que congrega os bancos de todos os países que integram o SWIFT e eles fazem transações eletrônicas em dólar. Então, um país que sofre sanção econômica tem os seus bancos nacionais bloqueados no SWIFT, ou seja, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, se o Brasil sofre uma sanção do Conselho de Segurança da ONU, Itaú, Bradesco, sei lá, qualquer país ficaria impedido de fazer uma transferência internacional para qualquer outro país. E qualquer pessoa que envia uma quantidade de dinheiro para o exterior, ele tem que ter um código do SWIFT, porque o SWIFT é o sistema eletrônico interbancário que faz a comunicação entre os bancos de diferentes países. E aí, por exemplo, quando começou a guerra da Ucrânia, o presidente Joe Biden havia solicitado ou imposto que os bancos da Rússia fossem suspensos do sistema SWIFT, por exemplo. Então, não é por acaso que a Rússia, o Irã e a China criaram sistemas eletrônicos interbancários para fazerem as suas transações com o exterior fora do sistema SWIFT. Por quê? Como o SWIFT faz as transações, ou praticamente 70% ou 80% das transações financeiras internacionais em dólar, obviamente que o SWIFT fica sob a jurisdição financeira dos Estados Unidos. Bom, por que eu fiz todo esse resumo? Porque na medida em que a Rússia sofreu dezenas de milhares de sanções financeiras, restou ao país desdolarizar suas transações financeiras com o exterior para poder passar ao largo do efeito financeiro das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Então essa é a principal razão pela qual, em 2019, o Putin, não que ele tenha buscado quebrar algum contrato de fornecimento de petróleo com a Europa. A Rússia apenas fez um ajuste nos termos de troca, alegando que a partir de 2019 a Rússia não mais aceitaria o dólar como a moeda para comprar a venda do seu petróleo, mas apenas o euro ou a sua própria moeda. Então, como é que funciona atualmente? Né? Quando alguma empresa, né, ou governo fosse comprar petróleo russo, ele compraria e depositaria esse dinheiro num banco russo sediado na Europa. Hoje é o contrário. Hoje, a Europa, qualquer país europeu que quiser importar o petróleo da Rússia, eles depositam numa conta que fica sob custódia de um banco que fica no território russo, né? Então, assim, antes da guerra da Ucrânia, qualquer país que fosse comprar o petróleo russo, eles depositariam numa conta no banco russo em algum país europeu, algum banco russo na Alemanha ou algum banco russo na França, na Holanda, etc. e tal.
Mas se isso continuasse, né, esse dinheiro ficaria bloqueado pelas sanções financeiras, né? Porque o Banco Russo no país europeu, ele fica sob a soberania e a jurisdição das autoridades europeias e também dos Estados Unidos. Então hoje, quando a Europa vai comprar o petróleo ou o gás da Rússia, ele deposita o pagamento num banco da Rússia, né? Para tentar escapar da sanção financeira que os Estados Unidos impôs à Rússia. Então, de maneira geral, estou aqui tentando explicar uma das causas da guerra da Ucrânia. É óbvio que todo mundo vai dizer, ah não, a Rússia ocupou a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia. Tudo bem, isso é fato. Mas houve motivos pelos quais a Rússia se viu obrigada a invadir a Ucrânia porque o presidente Zelensky havia pedido adesão do seu país à OTAN, talvez como forma de se proteger da Rússia ou tentar usar o seu próprio país como uma bucha de canhão para provocar a Rússia. Então, de alguma maneira, essa guerra começou como uma tentativa da Rússia se posicionar contra uma guerra que seria, do ponto de vista geopolítico, inevitável no futuro, né? Mas aqui eu não quero discutir os motivos políticos que levaram à guerra, mas as implicações econômicas e as razões econômicas relacionadas ao início da guerra, né? Então, assim, eu falei que há uma conexão entre a tentativa dos Estados Unidos querer derrubar o regime dos ayatollahs no Irã, a queda do Maduro na Venezuela e a guerra da Ucrânia. Tudo isso está conectado. Então, todos esses países que estão em conflito, em guerra contra os Estados Unidos, Venezuela, Rússia, Irã, não por acaso, são países petroleiros e são países que estão negociando as suas moedas fora do dólar. A Venezuela, antes da queda do Maduro, estava negociando a venda do seu petróleo em yuan desde 2017. Desde 2019, a Rússia está vendendo petróleo e gás para a Europa em euro. E a China, não, quer dizer, o Irã, tem vendido seu petróleo para a Europa em euros e tem vendido petróleo para a China em yuan desde 2012. Né? E a China é o maior importador do petróleo iraniano e é o maior importador do petróleo da Venezuela. Então, do ponto de vista monetário internacional e geopolítico, isso tem um impacto muito profundo para a economia dos Estados Unidos. Mas aí você pergunta, o que a economia dos Estados Unidos tem a ver com o fato destes países terem desdolarizado suas transações financeiras em dólar, né, com o exterior? Bom, de alguma maneira, né, o petrodólar não é apenas um acordo baseado na precificação do petróleo em dólares. Os países que vendem petróleo em dólares, eles não fazem mediante um acordo que foi feito com os Estados Unidos em 74. Os países que vendem petróleo em dólares, como por exemplo a OPEP, eles pegam uma parte dessa receita e aplicam esse dinheiro no mercado financeiro dos Estados Unidos. Então, eles compram ações americanas, eles participam de fundos de investimento como BlackRock, Vanguard, e também eles compram ações de empresas americanas. E o objetivo de investir esse dinheiro vindo dos petrodólares no mercado americano é para abastecer a poupança dos Estados Unidos, de modo a não só tornar a taxa de juros baixa para o consumo, mas também a entrada desses recursos para os Estados Unidos acaba financiando o déficit que os Estados Unidos têm com o mundo. Então, a hegemonia do dólar na posição de moeda de reserva mundial tem uma função vital para a economia dos Estados Unidos. Né? Aqui não quero entrar em detalhes agora porque eu acabaria estendendo o vídeo, ele ficaria muito longo, mas eu expliquei em outros vídeos, talvez no futuro eu possa explicar com mais detalhes as razões que levaram
a economia dos Estados Unidos a serem um país superavitário, e a partir da década de 70, eles passaram a ser um país deficitário. Eles passaram a importar mais produtos do que exportar para o exterior. Isso não tem a ver com o fato deles terem aberto a economia para fazer as transações financeiras com o exterior. Mas houve também uma corrida tecnológica contra o Japão e a Alemanha, e no que diz respeito à produção de equipamentos eletrônicos e indústria automobilística, o Japão e a Alemanha acabaram devorando o mercado norte-americano. Então, os norte-americanos passaram a importar produtos alemães e japoneses, e isso, de uma maneira, acabou enfraquecendo a indústria dos Estados Unidos. Isso também tem a ver com o fato de que um outro motivo que ajudou também a aumentar o déficit americano com o exterior foi que, por decisão política, os Estados Unidos passaram a abrir o mercado para a China. Então, muitas empresas norte-americanas que fabricavam seus produtos dentro dos Estados Unidos passaram a levar suas plantas industriais para a China, porque a China tinha condições econômicas extremamente favoráveis, mas também porque a mão de obra chinesa era muito barata na época, comparada com a mão de obra dos Estados Unidos. Isso, de alguma maneira, não só acelerou o processo de desindustrialização dos Estados Unidos, mas porque, de alguma maneira, a escolha política que os Estados Unidos adotaram na década de 70 de preservar o dólar como moeda de reserva mundial implicou na destruição da sua própria indústria. Porque para o país manter a sua moeda como moeda de reserva mundial, o seu mercado ele tem que estar totalmente aberto para a entrada e saída de capitais. Mas o mercado aberto, baseado no livre trânsito de capitais, isso acaba desprotegendo a sua indústria interna. Então, se de alguma maneira a indústria americana, que era muito forte e que tinha alguns mecanismos de proteção em relação à concorrência externa, com a liberalização da economia ou a desregulamentação, não só abriu o mercado americano para exportação, melhor dizendo, para importação de produtos e para o livre fluxo de capitais, mas porque a posição do dólar enquanto moeda de reserva mundial implica que o mercado norte-americano seja aberto para entrada e saída de capitais, capitais baseados em dólares. E a consequência disso foi o enfraquecimento da indústria dos Estados Unidos. Isso aqui é só um breve resumo para a gente tentar entender a relação entre a desindustrialização dos Estados Unidos e a posição que o dólar hoje ocupa como moeda de reserva mundial e as implicações econômicas que levaram o dólar a ser a moeda de reserva que ostenta até hoje. Quer dizer, na realidade, o dólar ele é a moeda de reserva desde o Pacto de Bretton Woods em 44. Mas em 44, o dólar era uma moeda de reserva que era baseada no padrão ouro. Em 71, o presidente Nixon rompeu com o padrão ouro e o dólar deixou de ser uma moeda baseada em metais preciosos e passou a ser uma moeda fiduciária, cujo valor se baseia na confiança que os agentes econômicos têm a respeito do poder de compra do dólar. Mas simplesmente a confiança não foi necessária. Então, o que mantém hoje o dólar como a moeda de circulação internacional é a comercialização do petróleo em dólares. Então, todos os países, ou a maioria dos países que exportam petróleo, exportam em dólares. E os países que não produzem petróleo, ou pelo menos a maioria do mundo, tem que comprar dólar para poder financiar as exportações de petróleo. Isso em escala internacional. Ainda que a China e a Rússia e o Irã negociem seus petróleo ou comprando ou vendendo fora do dólar, isso ainda
não é suficiente para tirar a posição do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Mas é claro, a maneira como a China, a Rússia e o Irã desafia a hegemonia americana baseada no dólar reflete uma tendência de longo prazo a tirar o dólar de sua posição enquanto moeda de reserva mundial. No entanto, devido ao fato de que a economia americana está totalmente financiarizada, ou a maior parte da sua economia é financiarizada, é claro que o enfraquecimento do dólar se reflete no enfraquecimento da economia americana. Porque pensa bem, se o mundo deixa de usar dólares, se o mundo deixa de demandar pela moeda americana, como é que os Estados Unidos vão imprimir dinheiro para financiar a base militar, para ajudar a empresa americana, para emprestar dinheiro para o consumidor americano, sem gerar inflação? Porque assim, se de um dia para o outro o mundo deixar de usar o dólar como moeda de troca, praticamente toda impressão de moeda que o Federal Reserve colocar no mercado, isso vai se refletir na inflação imediata. Quer dizer, os Estados Unidos não teriam condições de distribuir esse excesso de moeda para o mundo, quer dizer, diluir a inflação gerada pela impressão de moeda. Daí o fato do Donald Trump ter essa obsessão em manter a posição do dólar enquanto moeda de reserva mundial. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista geopolítico. Além do que, os Estados Unidos se fazem valer desta posição que o dólar possui para aplicar sanções econômicas contra os países que, de alguma maneira, desafiam a hegemonia norte-americana. Quer dizer, os Estados Unidos, quando ficam insatisfeitos com algum país que tomam medidas que desafiam os interesses norte-americanos no mundo, eles aplicam sanções financeiras. E aí vamos entender uma coisa, por que em 2017 a Venezuela deixou de vender petróleo em dólar e passou a vender em euro ou yuan? Porque as reservas financeiras venezuelanas em dólar foram bloqueadas pelas sanções americanas. Por que a Rússia deixou de vender o petróleo em dólar? Porque a Rússia, sei lá, por quase 20 anos, está sofrendo praticamente 14 mil sanções financeiras vindas dos Estados Unidos e Europa. Acho que praticamente a Rússia é o país mais sancionado do mundo. E é incrível que, com tudo isso, com sanções, com guerra contra a OTAN, contra a Ucrânia, contra os Estados Unidos, a Rússia não só conseguiu crescer economicamente, mas passou o Brasil, né? Porque o PIB brasileiro e russo eles são similares. Mas ano passado o PIB russo ultrapassou o Brasil, para nossa vergonha. Bom, enfim. E o Irã, né, depois da Rússia, é o país mais sancionado do mundo. Mas, assim, não só pelo cisma diplomático que aconteceu depois da Revolução Iraniana em 79, né? Porque desde 1979, Estados Unidos e Irã não têm relações diplomáticas formais. Quer dizer, as sanções iranianas não têm a ver com esse fenômeno, né? Com esse impasse geopolítico, mas também porque, desde os anos 2000, o Irã, quer dizer, o Banco Central iraniano, tomou a decisão de vender petróleo em outras moedas que não o dólar, né? Então veja, há uma conexão no mundo, há uma conexão entre todos esses conflitos e guerras. Qual é a conexão? A tentativa dos Estados Unidos manter a sua hegemonia no mundo baseada na supremacia que o dólar possui enquanto moeda de reserva, unidade de conta e meio de troca entre o comércio entre os países em escala internacional. Bom, eu acho que o motivo do vídeo era exatamente isso. Eu queria fazer um vídeo de 15 minutos, mas acabei me estendendo. O objetivo é isso. Espero que tenha ficado claro a real queda do Nicolás Maduro, que não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com terrorismo,
não tem nada a ver com guerra química, não tem nada a ver com arma química, não tem nada a ver com cartel de Los Soles, não tem nada a ver com drogas. Tem a ver com o fato de que a Venezuela, de uma maneira, tentou desafiar a hegemonia do dólar, mas infelizmente a Venezuela não tem a capacidade dissuasória, quer dizer, ao contrário do Irã, ao contrário da China e ao contrário da Rússia, de se contrapor à intervenção norte-americana. Tanto é que eles invadiram com muita facilidade e derrubaram o presidente Maduro, né? Segundo a imprensa, em menos de um minuto, né? Que os caras invadiram, se infiltraram na segurança do Nicolás Maduro e praticamente tiraram o cara da cama. Bom, esse foi o tema de hoje e até o próximo vídeo.